Olá, iluminados! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa saga do livro Conversando com Deus. No último vídeo a gente estava falando sobre por que Deus não se mostra em aparência. Se você ainda não viu esse vídeo, tá aqui no canal, vai lá dar uma olhadinha e depois volta para esse vídeo, porque o assunto de hoje é como ter as nossas preces atendidas. Que é uma pergunta, né, que a gente precisa de uma resposta. Porque tem gente, né, às vezes a gente está desejando muito uma coisa e a gente faz aquela oração, a gente faz aquela meditação, né, e a gente pede para Deus, insiste e pede: Deus, eu preciso, meu Deus, e fala: Deus, eu preciso de uma casa nova, eu quero sair do aluguel, Deus, por favor, me manda uma vaga de emprego, eu preciso de um novo emprego onde eu possa ganhar mais para eu poder pagar minhas dívidas. E a gente ora e dias e meses, e parece que a nossa oração nunca está sendo atendida, e medita e faz Ho'oponopono, né, e pega o japamala e conta 108 vezes, e às vezes demora muito para ser atendido o nosso pedido e a gente não sabe o porquê. Mas hoje a gente vai ver como as nossas preces são atendidas. No livro do Conversando com Deus, o autor perguntou para Deus, né, essa pergunta que a gente quer saber a resposta: como ter as nossas preces atendidas? Então Deus explicou para ele. Deus falou assim: você não terá tudo aquilo que pedir e também não pode ter tudo aquilo que você quer. Isso ocorre porque o próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo só produz essa experiência do desejo na sua realidade. Portanto, a oração correta nunca é de súplica, né? Mas sim de gratidão. Quando você agradece a Deus pelo que escolheu experimentar na sua realidade, né, sobre o que você escolheu viver, quando você agradece o que você escolheu viver, você reconhece que isso está lá realmente. E é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de, mesmo antes de você receber, de você pedir, eu atendi o seu pedido. É a confiança em Deus. Então, você nunca tem que suplicar, você tem que agradecer. A explicação que Deus deu pro autor, né, pro Niels Donald, foi que a melhor forma de ter as preces atendidas é a forma de gratidão. E realmente a gente vê muito conteúdo na internet falando que a gratidão é a oração mais poderosa. É uma oração de fé. Então ele falou assim: quando você pede algo, você está desejando. Então você só pode ter o desejo na sua experiência de vida. Então quando você fala assim: eu desejo uma casa, eu desejo um carro, eu preciso, Deus, eu quero, você está vibrando no quê? No desejo de ter. Então a gente tem que mudar essa vibração de desejo pelo presente, por agradecer o que já tem. Se você não conseguir falar assim: Deus, eu agradeço pela minha casa nova, agradeço pelo meu novo emprego, porque realmente, gente, quando a gente não tem na nossa realidade aquilo que a gente deseja, a gente não vai conseguir de primeira estar agradecendo isso. Então, aqui no canal eu já deixei um exercício sobre mudar o nosso sentimento para ter a nossa realidade mudada, né, que é o sentimento é o segredo. E o sentimento é o segredo, é uma forma de gratidão. Você imaginar a sua vida como o seu desejo já fosse realizado. Isso é uma forma de gratidão. Se a gente não conseguir falar assim: Deus, eu agradeço por isso, agradeço por aquilo, porque no começo o desejo de gratidão, ele é muito repulsivo na nossa mente. A nossa mente, ela fica conversando com a gente. Então ela fala assim: como é que você vai agradecer uma coisa que você não tem? Deus, obrigado pelo meu carro novo. A mente fica: você não tem um carro novo, você está agradecendo o quê? Não é verdade?
Então a gente tem que burlar esses pensamentos negativos, involuntários, que a nossa mente produz. E existe reprogramação mental, técnicas pra gente estar fazendo isso, né? Esse exercício, e se? Como seria se? Que é você imaginar como seria a sua vida com o seu desejo realizado, é uma forma de gratidão, né? Como seria se eu morasse na minha casa? Então você já começa a imaginar, eu ficaria mais feliz, porque eu teria mais espaço, porque minhas crianças poderiam brincar mais, numa casa assim, 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 assado, eu poderia criar meus cachorros, né? Eu teria um quarto só pra mim, e você vai entrando nesse jogo de imaginação, produzindo um sentimento, e assim, manifestando na sua realidade. Essa parte do livro que ele fala assim, que a melhor oração é a forma de gratidão, no Kybalion tem uma lei chamada a lei da correspondência, que é assim, o axioma dessa lei é: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é o que está fora. Então essa lei explica que existe 3 planos sutis: o plano inferior, que é o nosso plano da matéria; o plano mental, que é os nossos planos de pensamento, imaginação; e o plano superior, aonde é o mundo, o plano espiritual, certo? Então, quando ele fala assim, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está ali no nosso plano superior, no nosso plano mental, no nosso plano superior, no nosso plano mental, é o que vai ser realizado no nosso plano da matéria. Então, por isso que nós temos que ter esse sentimento de gratidão. Por quê? Porque quando a nossa mente está naquele estado de gratidão, ela está se conectando com o mundo superior, aonde as coisas são formadas, aonde as coisas são moldadas, para assim descerem para o plano da matéria. Entenderam? Aí o autor do livro falou assim para Deus, né? Na carta que ele estava escrevendo, ele falou, o autor perguntou, e se eu agradecer a Deus por uma coisa antecipadamente e ela nunca acontecer? Aí Deus respondeu para ele que a gratidão não pode ser usada como meio de manipular Deus e de enganar o universo. A sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você disser obrigado, Senhor, por tais dádivas, e o tempo todo estiver claro na sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade, não poderá esperar que Deus veja isso mais claro que você e o produzirá para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe aparece como sua realidade. Entendeu? É exatamente esse plano superior. O que você sabe, Deus sabe. Então, o que você está realizando na sua mente? Quando você fala assim, obrigado Deus pelo emprego dos sonhos, obrigado pela casa dos sonhos, a sua mente está lá atrás falando, você não tem essa casa, você não tem esse emprego, você não pode dar ouvido a essa voz. Tem que ser um sentimento de gratidão genuíno, porque se você dá ouvido à voz, Deus sabe o que você sabe. Deus no mundo superior sabe o que você sabe. Então, como que você vai receber se você está agradecendo por uma coisa e na sua mente está assim, não é verdade, não é mesmo? Então, às vezes, a oração da gratidão não funciona por causa dessa vozinha da mente. A gente precisa anular essa voz que fica atrapalhando a nossa gratidão. Tem que ser um sentimento puro e verdadeiro de gratidão. Aí o autor falou assim, como ele poderia ser sinceramente grato por algo que ele sabe que não tem? Aí Deus disse, a fé. Se tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, moverá montanhas, né? Mateus, capítulo 17, versículo 20. Você passa a saber que tem, porque eu disse isso. Porque eu disse que antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Então, gente, o segredo é a fé. Você precisa acreditar naquilo que os seus olhos não veem. A gente precisa acreditar
quando estamos no estado de gratidão. Tem que ser um estado puro e genuíno de gratidão. Para nosso plano inferior mudar, nós precisamos conectar o nosso plano mental com o nosso plano superior. Assim, as coisas do nosso plano superior se manifestar na nossa vida física, material. Quando você diz que uma prece não foi atendida, o que aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento se tornou mecânico. O segredo é que o pensamento, atrás do pensamento, o que deveria ser chamado de pensamento responsável, é que sempre é o pensamento controlador. Portanto, se você suplicar, terá menos chance de experimentar o que acha que está escolhendo. Porque o pensamento responsável atrás de todas as súplicas é que você não tem agora o que deseja. Então, quando você suplica algo, o pensamento que você tem é que você não tem o que você deseja. Se você deseja alguma coisa, eu desejo a casa dos sonhos. Porque eu não tenho. Por que eu estou desejando a casa dos sonhos? Porque eu não tenho e eu quero ter. Esse pensamento de eu não tenho e eu quero, esse não tenho e eu quero, me dê, Senhor, é o pensamento responsável por criar a sua realidade. Quando você fala assim, eu quero, é porque você sabe que você não tem. Por isso que pedir, suplicar, não traz resultados. A gente precisa ter o sentimento de gratidão. É a vibração da gratidão que faz as coisas acontecerem. Porque quando você tem a gratidão, quando você agradece por aquilo, o seu sentimento é de que você já tem. Mas tem que ser aquela gratidão genuína. Não é aquela gratidão, agradeço, meu Deus, por tudo que eu quero. Mas você não tem, a cabeça lá no fundo você não tem. Tem que anular todos esses pensamentos. Fazendo reprogramação mental, fazendo meditação, técnicas, tudo isso, gente, é um processo de reprogramação mental para anular esses pensamentos intrusivos da nossa mente que atrapalham o nosso estado de meditação, de gratidão, né? É um processo, não é fácil, é um processo. Então, uma das técnicas também que a gente pode estar fazendo, uma meditação que a gente pode estar fazendo é assim, pensa agora no que você precisa, no que você quer. Agora pensa no que você pode fazer para conseguir isso. Depois que você pensou o que você pode fazer, o que você não pode fazer, você entrega à fonte criadora. Você entrega a Deus, ao universo, como você quiser chamar, ao Criador. A parte que você não consegue fazer, você entrega a Ele. Agora você agradece por tudo estar na mão da fonte criadora, que tudo vai se resolver no estado de gratidão, de que tudo vai se resolver. Agradece que o seu desejo está sendo realizado pela fonte. Você não sabe como, você não sabe onde, mas vai chegar até você. Continue no estado de gratidão. Agradeço Deus, agradeço o universo por estar tomando conta do meu desejo. Agradeço pelas infinitas possibilidades. Agradeço pela casa que eu desejo. Agradeço pelo meu carro. Agradeço pelo meu novo emprego. Eu não sei como, mas sei que a fonte criadora está trazendo até mim. Fica nesse estado meditativo de gratidão. É rápido, gente. É estados rápidos que fazem a diferença. Respira fundo. Agradeça. Pronto. Vocês entendem, gente? A gente tem que entrar nesse estado de gratidão para ter as nossas preces atendidas. É a oração perfeita, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né, esse capítulo, essa lição de hoje.
E vou deixar o link do livro aqui se vocês quiserem ler. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!